Muito bem, sejam bem-vindos a essa nossa mentoria, a Jornada do Vendedor. Estou muito animado aqui para conversar com vocês sobre um dos pilares fundamentais do enriquecimento, que é as vendas. Sim, a mentalidade é importante. A mentalidade adequada permite você administrar e encontrar oportunidades, mas é as vendas que são as habilidades necessárias para fazer o dinheiro chegar até você por meio do seu negócio. E nessa aula que nós vamos falar sobre como realmente treinar. Treinar se você que vende atendimentos ou você que é autônomo, e também como treinar a sua equipe, se você tem uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Vou trazer aqui para você um sistema de estrutura para entender todas as facetas e todos os pilares da venda e trazer as informações importantes que vão agregar na sua jornada. Então, quem está online já comenta uma boa noite aí para a gente ir aquecendo. A Érica eu já vi que está aí com a gente. Boa noite, Érica. Sejam todos bem-vindos a essa nossa mentoria de hoje. Deixa eu ver quem mais está aqui. Carlos também, Daniel, Fernando. Sejam todos bem-vindos, pessoal. A Grazi também. Sempre um prazer estar reunido com vocês para a gente poder aprender mais e se desenvolver. E muito bem, pessoal. Vamos lá. Boa noite, Carlos. Boa noite, boa noite. Eu vou apresentar aqui para vocês um mapa mental dessa visão, do que é realmente necessário para que você se torne um excelente vendedor e possa vender todos os dias, independente se você vende produtos ou se você vende serviços. Qual que é a metodologia por detrás de sistemas comerciais, por detrás de empresas. Mas deixa eu conhecer você que está aqui assistindo. O que que você vende hoje? Comenta no chat para mim. O que que você vende hoje? Você vende algum produto? Que tipo de produto? E-commerce? Você vende algum tipo de serviço? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vendem, por exemplo, atendimentos, mentorias. Mas comenta aqui no chat para eu poder conhecer você, para a gente ir engajando e eu entender um pouco mais sobre o seu mercado e com aquilo que você está vendendo nesse momento. Enquanto isso, vocês vão comentando, eu vou buscar aqui o quadro branco. A Érica aqui, o serviço que oferece serviço de atendimento. A Pri aqui na parte de terapia. Maravilha, maravilha, pessoal. Eu vou buscar aqui o material que eu já preparei para vocês. Maravilha, maravilha. O que mais, pessoal? Comentei para a gente engajar. Lembrando que durante as minhas mentorias, pessoal, gosto bastante de conversar, tirar dúvidas. Então, a qualquer momento, vocês podem mandar perguntas no chat para a gente e se aprofundando cada vez mais e eu poder personalizar essa mentoria. Uma das vantagens da mentoria ao vivo é justamente isso. A gente consegue personalizar ela, engajando ainda mais com a audiência. Maravilha, maravilha. Quando nós falamos de venda, pessoal, muitas pessoas se confundem e acham que para vender não precisa treinamento. Algumas pessoas vêm nessas crenças de que vender é um dom que compete a algumas pessoas e nem todo mundo vai conseguir vender de fato. Mas isso é uma das maiores ciladas que você pode entrar. Acreditar que vender é um dom ou que algumas pessoas nasceram para isso. Na verdade, é necessário treinamento. Assim como a comunicação, a oratória é treinamento, assim como a leitura é treinamento, assim como outras habilidades, a habilidade de vender também é um treinamento. E quando a gente fala de treinar, tanto treinar a nós mesmos para a venda, quanto treinar equipe para as vendas, é importante a gente ter uma visão de quatro pilares fundamentais. Se você não domina esses quatro pilares aqui, fica complicado, fica desafiante para você conseguir escalar e atrair clientes. O primeiro pilar é o mais óbvio de todos, né? Onde você vende? O primeiro não é o mais óbvio, na verdade, o segundo é mais óbvio, mas o primeiro é onde você vende. Então, é importante a gente ter essa noção de qual que é o local que a gente vai estar vendendo. E existem dois locais ali onde a gente pode estar fazendo a venda. Pode ser uma venda tanto no sentido online quanto no sentido presencial também. Mas além de entender aonde você vai fazer o fechamento da venda,
uma das coisas que muitas pessoas esquecem é a parte de missão, visão e valores do seu negócio. Seja você um autônomo, ou seja você até mesmo um pequeno empreendedor ou um vendedor dentro de uma equipe. Quando você conhece a missão, a visão e os valores do negócio, fica mais fácil para você entender qual que é o público que é adequado para o perfil do seu negócio. Dependendo da missão do seu negócio, você vai se conectar com um tipo de público diferente. Dependendo da sua visão de mercado, você atrai ou afasta outros tipos de pessoas. E os valores também é um dos principais pontos, pois quais são as bandeiras que o seu negócio levanta? Nós temos aqui, por exemplo, dentro do nosso hall de negócios, nós temos o Instituto Cronos. O Instituto Cronos ele tem um valor. O valor ali de transformação e gerar aprendizados de valor para o máximo de pessoas possíveis. A gente tem a visão de que quanto mais pessoas tiverem acesso a informações que por muito tempo foram segregadas e vendidas por alto valor, mais as pessoas terão o poder do quê? De transformar a própria vida. Então essa é a missão do Instituto Crono. Encontrar pessoas que estão querendo mudar a própria vida e quando mudamos a própria vida, nós mudamos o nosso cenário, nós mudamos a nossa realidade, mudamos primeiro no âmbito familiar, mudamos no âmbito das pessoas que estão próximas de nós e construímos um país melhor, uma sociedade muito melhor. Então, isso vai atrair um público adequado, um público de pessoas que estão se conectando com essa causa, com esses princípios, mas afasta também outros públicos. A gente tem hoje, por exemplo, que a gente está trazendo mais ênfase, o Instituto Silas Neves também, que ele também tem os valores ali de levar transformação para pessoas, mas levar transformação para pessoas que já estão ali em ação, principalmente com foco em empreendedores. Pessoas que não querem apenas conhecimento, mas que estão empreendendo, que já têm um negócio ou que querem ser palestrantes, mas não simplesmente palestrar, ter um negócio como palestrante, trabalhar com atendimento, mas não só conhecer PNL, hipnose, coach, mas sim, de fato, empreender nesse mercado. Então, a nossa visão ali é trazer ferramentas na parte do empreendedorismo, não só capacitação, mas trazer uma jornada profissional. Porque a nossa missão é capacitar mais profissionais que vão estar gerando transformação ao longo do tempo, ao longo da, da história de vida de cada um deles. Então, quando a gente começa a entender a missão, visão e valor do nosso negócio, a gente vai percebendo que isso vai adequar o quê? O nosso campo magnético. Vai adequar o nosso campo magnético. Pensa nisso. Quando você tem um posicionamento, quando você se posiciona, você cria um campo magnético. Esse campo magnético, ele atrai algumas pessoas e repele outras pessoas. E quando você começa a entender isso, quem que você está... É só quem é da equipe pode entrar, eu estou mostrando. Ok. E quando a gente tem esse campo magnético no nosso posicionamento, a gente começa a entender quais são as pessoas que a gente vai atrair e quais são as pessoas que a gente vai repelir, porque sim, parte do posicionamento é criar essa estrutura. Quando você começa a ter essa visão, vai ficando mais claro o quê? De saber quem que é o potencial cliente para o seu negócio, quais são os clientes que você vai criar conexão com eles. Comenta aqui, pessoal, se está fazendo sentido isso daqui para vocês, sobre parte de missão, visão e valores. Ok, sim, totalmente, totalmente. Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente. E outra forma, outro ponto importante de onde você atende é o formato do atendimento também. Existem os atendimentos presencial, no balcão, ou no escritório, numa sala de 1 a 1, para quem faz atendimento individual também. Atendimento por videochamada, atendimento por ligação telefônica e atendimento por meio de áudios e textos. Tudo isso daqui engloba atendimentos e por meio desses canais e até mesmo outros, é possível ali você estar fazendo fechamentos. E como eu estava dizendo, um dos primeiros pontos
quando a gente fala de vendas, é sobre justamente treinar as pessoas. E quando falamos de treinamento, é importante você entender ali onde você está vendendo, qual que é o negócio no qual você está inserido e principalmente como que é esse formato de atendimento, pois no formato de atendimento, todos eles você consegue estar realizando vendas, seja no presencial, seja na videochamada, seja por ligação telefônica, áudios e textos. Por que que é importante entender esses mecanismos de vendas? Porque em cada um deles, a forma de vender é diferente. Por exemplo, no atendimento individual, a gente vai trabalhar muito com a parte de leitura comportamental, com a parte da leitura dos movimentos, expressões faciais da pessoa e também da postura ali do vendedor. Já numa videochamada, a gente trabalha assim com a apresentação, com o visual que está aparecendo, mas também com tom de voz, ênfase, entonação. Na ligação telefônica, o tom da sua voz ele importa muito. E na parte de vendas, por exemplo, utilizando áudios e textos, vamos supor que você vai utilizar áudios e textos para vender. Existem diversos tipos de desafios, principalmente na parte de texto, porque texto não passa emoção. Uma voz, ela passa emoção. Um vídeo, ele passa algumas informações. O texto, às vezes, ele pode parecer muito seco, muito duro e pode gerar o quê? Interpretações equivocadas da outra parte. Pois vender também está relacionado com comunicação. E comunicação não é apenas o que você comunica, mas como a outra parte está compreendendo aquilo que você está comunicando. Por isso que na hora da gente pensar em vender, entender esse sistema, ele é fundamental, entretanto negligenciado de fato por muitas pessoas. Mas depois vem o outro ponto importante, que é aqui que eu acredito que é necessário ter uma atenção especial, que é sobre o que você vende de fato. E essa reflexão, principalmente na hora de vender produtos ou até mesmo na hora de vender serviços, muitas pessoas têm uma visão muito vaga sobre aquilo que estão vendendo. A primeira coisa que você tem que saber é sobre a promessa principal do produto ou do serviço que você está oferecendo. Para quem trabalha com atendimento, qual que é a promessa principal? Porque as pessoas não estão comprando uma hora de atendimento, ou 50 minutos, ou uma hora e meia, eu não sei por quanto tempo você está vendendo. Mas as pessoas definitivamente não estão comprando isso. Elas estão comprando alguma coisa que vai além disso, que é essa promessa principal. Então, qual que é a promessa principal do seu atendimento? E aqui que entra um ponto que muitas pessoas às vezes deixam de pensar, porque o atendimento, às vezes, ele não tem uma única coisa que ele ajuda. Às vezes tem várias questões que você consegue ajudar. Às vezes você tem alguns produtos que você está vendendo também que ajudam em diversas frentes as pessoas. Então, qual que é a promessa principal do produto? Por exemplo, quando eu estou trabalhando no atendimento individual, utilizando PNL e coaching, a promessa principal é promover uma vida melhor em todos os âmbitos. Âmbito emocional, financeiro, familiar, entre outros. Então, essa é a promessa principal do produto, só que dentro dessa promessa principal eu vou ajustar essa promessa para o cliente. Eu vou ouvir o cliente, porque toda venda é um diálogo, onde você conhece o seu produto e vê as características e benefícios do seu produto que vão se adequar para aquele cliente em específico. E quando você começa a entender a promessa principal do seu produto, você para de vender informações racionais e começa a ter uma comunicação mais emocional. Uma coisa, por exemplo, é você vender um monte de ferro com borracha. Outra coisa é você vender um meio de transporte que te leva de um lugar até outro. Então as pessoas elas não estão comprando a matéria, elas não estão comprando o objeto em si, mas elas estão comprando o que aquilo faz por elas e o que aquilo significa para elas. Então aqui a gente começa a perceber duas diferenças. Nós temos o que é de fato, o que isso faz e o que isso significa. Por exemplo, um carro, o que que é? Um amontoado de metal, cobre e outros tipos de materiais e borracha. O que que ele faz? Ele leva as pessoas de um lugar para o outro. O que que isso significa?
vários significados foram atribuídos ao longo dos anos. A gente pega as propagandas mais antigas de carro, nós vamos ter ali que os carros significavam o quê? Liberdade. A liberdade de você poder sair de um lugar para outro, de poder se locomover. Significava também a velocidade. Ao invés de você pegar ali uma carroça e levar uma carroça ou uma carruagem e levar 20 horas de ir para um lugar para o outro, você poderia fazer isso daí em 1 hora, 2 horas. Significava velocidade. Hoje o carro significa outras coisas, significa conforto. É por isso que tem carros ali completos, que vem com ar-condicionado e mais um monte de coisa. O que que isso significa? Conforto. Então, quando a gente entende a promessa principal do produto, a gente começa a entender o que que ele faz e o que que ele pode significar para as pessoas. E é aqui que está um processo inicial da venda que todo mundo deve fazer, que é transformar as características em benefícios. Presta atenção nisso. Quais são as características daquilo que você vende? Comenta aí o que que você vende. Teve um pessoal aqui que comentou, por exemplo, atendimento. Atendimento online. Online é o quê? Uma característica. Qual que é o benefício disso? Você poder fazer da sua casa sem precisar se locomover. Mais simples, mais rápido, mais fácil. Então, processos de coaching. Mas aqui no processo de coaching, quais são as características disso? Por exemplo, atendimento online com ferramentas. Então, eu quero entender essas características concretas do objetivo, para listar várias características. Por exemplo, no meu processo de coaching, por exemplo, o que que nós temos ali? Reuniões online. Além das reuniões online, nós temos ali ferramentas. Então, são duas características que eu estou trazendo. Qual que é o benefício da reunião online? O benefício da reunião online é essa praticidade. É a possibilidade de estar conversando com pessoas em outros lugares, de outros estados, de outros países. Então percebe que eu começo a transformar essa característica do atendimento online, na verdade, em um ponto de autoridade. Hoje eu faço atendimento online, atendo pessoas de vários países, e meus mentorados do individual são de outros países, grande parte deles, e fazem um processo no on. Então eu transformei uma característica em um benefício e até mesmo em um ponto de autoridade. É essa conversão de simplesmente falar, faço atendimento online e colocar o quê? Um posicionamento em volta disso, listando benefícios e até mesmo transformando isso em argumentos de autoridade. E quando você começa a mapear, pegar ali o seu produto ou até mesmo o seu serviço para analisar as características dele, você começa a mudar a sua comunicação de característica para benefício. E todo vendedor deve falar disso, falar de benefícios, não somente de características, fazer essa tradução das características do seu produto. Para fazer uma lista de benefícios, que é uma das ferramentas, inclusive, que a gente tem dentro da formação em vendedor. Boa noite, Diogo. Uma ferramenta onde você vai listando todas as características, tanto de serviços quanto de produtos, para transformar isso em benefícios e argumentos. Argumentos de vendas, tanto para você usar com seu cliente, quanto para você que tem equipe, ter isso daí listado no manual para entregar para os vendedores. Ó, tá aqui. Essa característica gera esse benefício, essa característica gera esse benefício, dando um arsenal de conhecimento e frases prontas, por assim dizer, que ajudam o cliente a entender os benefícios, porque ninguém compra característica, mas sim compra os benefícios. Quando a gente fala do que você vende, é importante ter o quê? Um manual de informações detalhadas sobre o seu serviço ou o seu produto. Tem serviços que são mais simples, você não precisa de muitas informações sobre o formato de entrega dele. Como o atendimento, sessões de 1 hora realizadas por videoconferência, utilizando o Zoom. Está ali. Mas precisa ter essas informações. Vamos supor que você contratou um secretário ou uma secretária, que vai estar fazendo o agendamento para você. Ou você tem um closer que está fazendo a venda para você, que está trazendo esses clientes. Quando as pessoas têm acesso a esses manuais, elas têm uma base de pesquisas para poder responder para os clientes dela. Vamos supor que você está vendendo, você tem uma loja de peças automotivas e tem vários tipos de peças ali.
Dá para o funcionário memorizar todas elas? Não. Mas muitas dessas peças já conseguem ter acesso a essas informações dentro da internet, por exemplo, para conseguir ter essas respostas. E muitos empresários, eles contratam os seus funcionários e simplesmente colocam ele na frente da venda, contrata lá para trabalhar no final do ano no comércio e fala, tá aqui as roupas, venda as roupas. Eles vão falar ali de algumas características, mas não vão saber falar dos benefícios, até vendem um pouco, mas não conseguem fazer o quê? Vendas de valor agregado, não conseguem fazer vendas com valores mais altos. Na verdade, o que eles estão fazendo nem é vender, mas é tirar pedido. A pessoa chega querendo comprar uma camisa, ele fala, tá aqui a camisa, compra ela. Isso não é venda, isso é tirar pedido. Enquanto o vendedor, além de fazer essa venda da camisa, consegue fazer o quê? Aumentar o LTV, colocar essa pessoa num sistema ali onde consegue criar um relacionamento com ela, aumentar o ticket médio, explicar mais sobre os benefícios daquela roupa em si. O que que muda do tecido de algodão para o poliéster? Para quem trabalha com um óculos, por exemplo, o que que muda de uma armadura para outra? Por que que tem lentes que custam mais caro do que outras? E qual que é o benefício disso na vida das pessoas? Então, o bom vendedor, ele está falando sempre dos benefícios daquilo que ele vende. Não adianta você conhecer somente o que você vende, mas é importante também conhecer os benefícios que isso gera para os clientes. Nosso próximo pilar aqui, pessoal. Como você vende? Agora é sobre o vendedor. Entendemos onde ele vende, qual que é a proposta do local, o local onde ele vai fazer atendimentos, o que ele está vendendo. Agora vem do ponto principal, o treinamento que o vendedor precisa ter para saber lidar com os seus clientes. Entre os elementos que compõem a venda, existem três fundamentais. Existem mais, que a gente aprofunda depois na formação em vendedor, mas tem três ali que são principais. O primeiro deles é leitura corporal. Quando nós falamos de leitura corporal, nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, da leitura corporal do cliente e da postura do vendedor também. Porque qual que é a importância da leitura corporal? Porque a venda, ela não ocorre quando o cliente está fechado. Quando o cliente está fechado, no máximo você vai tirar um pedido. No máximo vai tirar um pedido. O cliente chega lá, postura corporal completamente fechada, ele quer comprar uma coisa, o melhor que você pode fazer, às vezes, é tirar um pedido dele. Mas aí você pode perder a estrutura da venda, que a estrutura da venda não é fazer apenas uma venda, mas sim aumentar o ticket médio e principalmente aumentar o LTV, criando um relacionamento. Então pode ser uma pessoa que vem, compra uma coisa e desaparece e nunca mais volta. E tá tudo bem. Mas quando você começa a entender essa postura corporal do cliente, primeiro, você começa a entender se ele está aberto, se ele está com dúvidas, se ele está com objeções, porque às vezes ele não está comprando algo porque ele está se sentindo inseguro. Isso é manifestado na leitura corporal do cliente. No presencial fica muito mais fácil de você conseguir mapear esses sinais. Aí você está conversando, percebe que ele está se abrindo, mas ainda ele apresenta alguma insegurança. Ao entender isso, você pode questioná-lo. O que está faltando? Tem algo aqui que está te deixando inseguro? Pode ser sincero comigo. Então, ao ler o cliente, você consegue adequar ainda mais a sua comunicação para aquele cliente. E o outro ponto importante da leitura corporal é justamente a postura do vendedor. Porque sim, a nossa postura, a nossa fisiologia, ela está, até mesmo a fisionomia, ela está transmitindo informações. Um dos princípios que eu gosto bastante, que é estudado até dentro da programação neurolinguística, é que é impossível não comunicar. É impossível não comunicar. Então, tudo é comunicação, tudo está passando bits de informação para a mente das outras pessoas. E a postura não é necessariamente utilizar as roupas mais caras do mercado. Mas sim, se a pessoa está confiante, se o vendedor está confiante, se o vendedor está hesitante. E às vezes, algumas pessoas têm alguns comportamentos, presta atenção nisso, tem alguns comportamentos que são interpretados por outras pessoas como comportamentos que geram ali insegurança, medo, receio.
Porque a venda, para que a venda ocorra, a gente vai falar na parte de neurovendas para entender isso, principalmente na parte de técnica de comunicação. Mas toda a mente, dentro do estudo de Paul MacLean, nós vamos ter ali a teoria do cérebro trino. A teoria do cérebro trino, ele vai nos dizer que o nosso cérebro é dividido em 3 camadas, por assim dizer. O cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Essas 3 camadas. Toda vez que a gente se aproxima de alguém, a primeira coisa que entra em contato com essa pessoa é o sistema reptiliano. E o sistema reptiliano ele trabalha ali com instintos de sobrevivência, de luta ou fuga. Então, dependendo a forma como a pessoa está ali se posicionando, pode emitir sinais que passem o quê? Insegurança e descredibilidade para o comprador. Se passou essas mensagens, ao invés do comprador, do possível cliente, se sentir confortável, ele vai começar a entrar num estado ali de bloqueio. E muitas vezes perde a venda por isso. Não porque a pessoa não queria comprar, mas simplesmente porque não passou segurança. Por exemplo, vamos supor que você quer comprar, um relógio de 30 mil reais, Comprar um relógio de 30 mil ou uma bolsa de 30 mil reais. E aí você está andando num bairro aleatório, e aí nesse bairro aleatório tem uma pessoa sentada na calçada. Não importa como ela está vestida, se está vestida de terno ou não, ou vestido ali com outros tipos de roupa, mas está sentada ali na calçada com uma sacolinha de pão, e dentro dessa sacolinha de pão tem esse relógio, ou tem essa bolsa. E ela está te vendendo ali por 5 mil reais essa bolsa. Está mais barato do que o valor de mercado que você já pesquisou. Mas percebe que todo o contexto que envolve ela, e até mesmo, às vezes, a forma como ela está se posicionando, pode gerar uma insegurança? Acredito que a maioria das pessoas ficariam com receio de comprar. Muitos poderiam pensar que poderia estar interceptando uma mercadoria roubada e ser preso depois. Porque sabe que o produto não vale isso, e tem outro valor, ou estaria comprando uma mercadoria falsa. Então, aqui você já afasta um cliente. Se é o cliente que está querendo comprar uma mercadoria original, já perdeu esse cliente. E aí volta lá a missão, visão e valores da empresa. Enquanto outros clientes poderiam até se sentir confortável numa transação comercial, assim. Eu não me sentiria, mas algumas pessoas poderiam se sentir. Então percebe, aqui onde que foi a barreira? O cérebro reptiliano. Opa, isso daqui está estranho. Então a pessoa tende a fugir disso. E a postura, a comunicação corporal pode transmitir também isso. Tanto de um cliente que chega ali e vê os seus funcionários na loja, a forma como eles estão ali, às vezes apoiado no balcão ou outras coisas, dependendo do tipo de produto que você vende, a forma como eles falam, que não é falar um português correto, mas o contexto. E até mesmo quem está fazendo atendimento, a forma como você se apresenta, como você conversa com o cliente no atendimento presencial ou online, pode ativar essa primeira parte reptiliana. Mas depois da parte reptiliana, a gente vai para o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável, de maneira resumida, tá, pessoal? Ele é responsável pelas nossas emoções. E é o sistema límbico que influencia a maior parte das nossas decisões. A maior parte das nossas decisões. O sistema límbico é como se fosse aquela parte da nossa vida que quer viver, que quer experimentar a vida. Ela não quer ter razão. Não quer ter razão. É aquela parte que quer viver de amor, que quer se apaixonar, é aquela parte que quer ter alegria o dia todo, é aquela parte que quer procrastinar, que não quer fazer os seus compromissos, não quer responsabilidade. É uma parte ali que move você para isso. E essa parte ela é muito importante para a gente, para equilibrar, para não ter uma vida somente ali de responsabilidades, assim por diante. Entretanto, quando a gente entende que existe esse sistema límbico, aqui começa uma comunicação adequada do cliente. A gente entra aqui no próximo pilar. São as técnicas de comunicação, para conversar com o sistema límbico do cliente. E a melhor maneira de você fazer isso é utilização de histórias. Bons vendedores utilizam histórias, utilizam metáforas e utilizam analogias. Tanto que a gente ensina, principalmente para quem trabalha com atendimentos, a desenvolver o que? A sua metáfora de venda. Olha que legal, metáfora de venda ou metáfora de transformação.
Então, quando você tem histórias suas, histórias de outros clientes, as histórias, elas primeiro se conectam com o sistema límbico, com essa parte emocional. Quem não gosta de ouvir uma história? Isso daí faz parte da evolução do ser humano. Ouvir histórias e aprender por meio de histórias. Então, quando nós estamos ouvindo uma história, nossa mente ela se permite se abrir com mais facilidade para ouvir e se envolve com a história. Normalmente a gente experimenta emoções com as histórias. Então, as histórias elas conseguem transmitir, além de um aprendizado, elas conseguem transmitir uma carga emocional para o cliente. E quando cria esse impacto emocional positivo no cliente, a experiência dele é positiva. Com a experiência positiva, a chance dele comprar, e não somente comprar, mas de retornar, é muito maior. E aqui nós estamos trabalhando nesse pilar, na parte do sistema límbico do cliente. Uma coisa é você falar assim, deixa eu pensar aqui em fala alguma coisa aí para vender, pessoal. Vamos puxar assuntos também quietinho aí. Fala alguma coisa aí que vocês vendem, sem ser atendimento. Alguma outra coisa que já tentaram vender ou que vocês vendem. A gente pensar aqui em alguma história sobre isso. Seguros. Tá, seguros, maravilha, ô Wagner. Então, na hora de vender seguro, uma história. Eu lembro que tinha um cliente que achava que nunca precisava de seguro, até que aconteceu tal coisa com ele, o seguro salvou ele. Então você contou uma história. Então essa história ela passa uma carga emocional. A carga emocional do quê? Excesso de confiança às vezes pode dar ruim. Ela traz um aprendizado embutido. Na parte móveis, tá? Na parte dos móveis, por exemplo, existem vários tipos de narrativas. O que que eu vejo algumas pessoas fazendo? Esse tipo de móvel aqui tem uma madeira que foi importada da França. Ou o mesmo tipo de madeira. Eu lembro que a gente estava vendo de comprar um terreno lá em Dayatuba, dentro de um condomínio novo. E o pessoal falando, os mármores daqui é um mármore que vieram lá de outro lugar, que a família trouxe, que era uma mansão gigante, transformaram a mansão dentro de um condomínio ali. E a mansão ia ser como é que fala? A parte ali de administração do condomínio. Contando que os mármores daqui vieram de outro lugar, as árvores eles tiveram que trazer de navio, essas árvores não tem mais no Brasil. Então começou a contar a história de como que aquilo chegou. A história da madeira, do móvel que você está vendendo. Outros tipos de histórias para móveis. Esse tipo de móvel aqui é o mesmo tipo de móvel que fulano de tal utiliza. Muita gente faz isso. Se inspira o quê? Influencers. Esse móvel aqui é a tendência na arquitetura com base no sei que tem. Tanto que fulano já comprou. Então, essas histórias vão o quê? Passando muito mais informação do que, é um móvel que tem 1,50 m de altura por 2 metros de profundidade, que são características técnicas do produto. O Wagner aqui, sessão de planejamento de metas. Sessão de planejamento de metas. Contar histórias de clientes que fizeram esse planejamento. Contar histórias de clientes que já fizeram esse tipo de planejamento de metas. Contando histórias, eu gosto muito de utilizar, o Wagner, o antes e o depois aqui. Por exemplo, eu já tive um cliente que estava tentando fazer a transição de carreira, entretanto, nunca conseguia. Ia lá e tentava, e fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa lá, e não estava dando certo. A gente fez uma sessão, nessa sessão a gente começou a organizar todas as etapas. A primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. Criamos o planejamento do começo ao fim. O planejamento do começo ao fim. Primeiro, ele ficou mais motivado, ele viu que era possível isso e começou a executar etapa por etapa. E durante o acompanhamento que a gente foi fazendo, a gente foi ajustando os desafios que foram encontrando na execução. É isso a proposta que eu tenho para vocês. Eu percebe, por meio de uma história, fica mais fácil de eu explicar o meu serviço e como que ele vai funcionar para a pessoa. Então, as histórias, metáforas e analogias são definitivamente uma das melhores ferramentas de vendas. E aí eu te pergunto, você já parou para escrever as histórias que você tem dos produtos que você vende, principalmente dos principais, para quem vende muito produto? Quais são as histórias?
Porque se você tem essas histórias, vamos supor que você tem um time comercial e você tem ali 5 vendedores. E o seu produto principal é um móvel ali, que você está vendendo. Você tem um material ali que explica para ele, ó, essas daqui são as características do produto, tamanho, altura, tipo de material, esses daqui são os benefícios de cada uma dessas características. Essas daqui são as histórias que a gente conta para os nossos clientes. A história de onde isso daqui veio, a história de quem que já usa. 2, 3 folhas, às vezes até menos do que isso. Chega ali com 5 colaboradores para sua equipe e entrega. É isso daqui. Estudem isso, memorizem. Pronto, só isso. Só esse tipo de material ali de treinamento com essa fundamentação, características, benefícios e histórias, você pode ter certeza que as vendas já vão melhorar. A conversão já vai melhorar. E vai ficar muito mais fácil de você fidelizar. Por quê? Porque o concorrente, o que o concorrente está fazendo? Está contratando pessoas e não está treinando. Não está treinando, você sabe. Às vezes nem você está treinando, na verdade. Então tá só o pessoal vendendo. Ah, é isso daqui mesmo, tá? Compra aí, tirando o pedido. Agora, quando você vai criando essa conexão com o cliente, conversando melhor, dando uma atenção melhor para ele, lembra que nós estamos falando do quê? Do sistema límbico. Você vai criando amizade, conexão, relacionamento. Relacionamento. É que nem uma loja que eu fui aqui em Catundô, eu precisava comprar, acho que uns 4 parafusinhos. 4 parafusinhos desses aí. Ah, eu não lembro se era 4 ou se era mais. Eu cheguei lá e o cara me atendeu e deu o melhor atendimento, tudo, e pedi esses 4 parafusinhos, ele passou, eu não lembro quantos que era, mas tipo 5, 10 reais, eu fiquei até com vergonha de pagar. Eu falei, não, passa uns 50. Ele, não, não, é isso daqui mesmo preço. Eu tenho certeza, eu tô pedindo, passa aí, pega, mas não, não. Pode ficar tranquilo, porque meu objetivo não é vender isso daqui para você. Eu sei que toda vez que você pensar em comprar algum material desse tipo, você vai vir aqui na minha loja. Hoje está comprando isso, também você compra mais. Ele entende. É relacionamento. Construção de relacionamento. Então percebe o nível de confiança que eu tenho nele? Não faz questão, não vou buscar ali, economizar 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, R$ 10 em outro lugar, gastar sei lá quantos a mais de combustível. Esse é o princípio. Quando você vai contando histórias, facilita nessa criação de relacionamento com as pessoas. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, o Diogo comentou aqui. Silas, estou acabando meu curso de coaching, como eu ofereço meu serviço, pois estou me aperfeiçoando na PNL como terapeuta para atender individualmente. Tá, ok. O primeiro passo é esse mapeamento, o Diogo, que a gente está falando aqui. Esse mapeamento do que você vende, de quais são as características, de quais são os benefícios que você tem, e depois, é claro, desenvolver um sistema de atração de clientes. E aí o melhor caminho é definitivamente pelo Instagram, ok? Tem outras formas também, palestras e assim por diante. O nosso foco aqui nessa mentoria é conversar assim: o cliente está ali na sua frente. Como vender para ele, como extrair o máximo disso. Depois, nós temos também, ainda em técnicas de comunicação, neurovendas e gatilhos mentais. Neurovendas e gatilhos mentais, pessoal, é justamente para focar ali nessa parte dessa criação, dessa conexão com o sistema límbico do cliente. E existem vários gatilhos mentais dentro da formação em vendedor. A gente traz toda essa lista ali explicando como utilizar cada um deles. Mas os gatilhos mentais ajudam o cliente a tomar decisões assertivas, porque presta atenção nisso. Existe manipulação e influência. Manipulação e influência. Quando nós falamos de vender, nós falamos de influenciar, ok? O que é manipular? Manipular é você utilizar de técnicas e artimanhas para a pessoa tomar uma decisão que é boa para você e não para ela. Por exemplo, a pessoa está lá no caixa eletrônico, você chega por detrás dela, acabou de sacar um dinheiro, você utiliza da artimanha de colocar alguma arma ali de fogo ou arma branca nas costas da pessoa e fala: me passa esse dinheiro. Você está utilizando de artimanhas para fazer a pessoa tomar uma decisão que é boa somente para você. Você manipulou aquela situação para você sair com uma vantagem. O que é influenciar?
Influenciar é você ajudar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela e que é boa para você também. É uma troca justa. É aquela sensação de você ir na padaria, comprar, vai, R$ 5 de pão, pegar aquele pão fresquinho e você fala obrigado. Por quê? Porque você está pegando aquele pão fresquinho, você está grato por isso, obrigado. Aí você paga a pessoa te fala obrigado. A pessoa te entregou o pão e recebeu o dinheiro, está agradecendo pelo dinheiro. Então, esse obrigado das duas partes, é também esquisito quem que está agradecendo quem? Os dois estão saindo à vontade. Então, a influência é justamente isso, você influenciar a pessoa a tomar decisões que são boas para você e para ela. Já a manipulação é uma coisa que vai fazer bem para você e, como que eu digo isso? Você não vai construir um negócio com isso. Porque parte de um negócio sólido não é você vender uma única vez para a pessoa, é você construir relacionamento com os clientes e ter uma visão a médio e longo prazo. Manipulação não funciona para quem tem visão de médio e longo prazo. Só, aquele cliente só volta uma vez, vai falar mal de um monte de gente, dependendo do que vai fazer, vai chamar a polícia e vai ser preso ainda, por assim dizer. Então, a ideia é trabalhar nisso. Então, como influenciar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela, mas que também é boa para você. E aí sim entram esses gatilhos mentais. E existem vários, como por exemplo, urgência. Urgência são gatilhos mentais que você coloca ali para a pessoa tomar a decisão dentro de um prazo. A escassez, você chega lá, muitas lojas utilizam isso daqui de escassez. Você chega lá e só tem a última peça que está ali à venda. Claro que a escassez e a urgência devem ser verdadeiras, porque se não for verdadeiras, você perde o quê? Credibilidade. E aí volta aqui, lá no começo. Quais são os valores do negócio que você vende? Então, é possível utilizar esses gatilhos mentais com integridade, mas tem vários outros gatilhos mentais, como, por exemplo, reciprocidade. Reciprocidade, você entregar algo para o seu cliente. Tem muitas lojas que fazem isso. Você entra dentro da loja, não sei se alguém já experimentou isso, principalmente mulheres, já vi isso aí muito em lojas femininas, né? Chega lá, oferece até champanhe para você tomar, na loja de roupa. Oferece um champanhe ali para você tomar. Champanhe não tem custo, né? Você não vai pagar nada por isso, né? É um presente, é um mimo. Então, algumas empresas costumam dar esses mimos para os clientes, algumas é simplesmente o cafezinho. Você chega lá no barbeiro, chega em alguma loja, quer tomar um cafezinho? Tudo isso é reciprocidade. Você oferece algo sem esperar nada em troca, porque senão não é reciprocidade. Mas mesmo sem esperar algo em troca, isso incentiva a pessoa a querer retribuir você. Coisa simples, como uma degustação no supermercado, é um outro exemplo também do uso do gatilho da reciprocidade. E quando você, não só você, mas a sua equipe conhece esses gatilhos mentais, vocês podem incorporar alguns de maneira estratégica no próprio atendimento. Tem várias lojas que têm padrão de atendimento, vários estabelecimentos. Chega lá, oferece um cafezinho. Quer tomar um café, quer tomar uma água. Então já vai oferecendo algumas coisas. Com esse foco, então dá para colocar alguns gatilhos mentais desses nos protocolos de atendimentos, mas muitos deles são colocados na própria comunicação, durante o diálogo e a conversa com o cliente. E aqui a Erika trouxe um negócio bem legal. Ó. Compramos não somente o produto, compramos a experiência de compra do produto. Aqui está o ponto central, porque comprar somente o produto é uma decisão totalmente racional, que aí entra o neocórtex ali. Então, nós temos o sistema reptiliano, que é esse de confio ou não confio em você, me aproximo ou fujo de você. Sistema límbico, que envolve essas emoções, que envolve a experiência, que é a nossa parte que experimenta a vida, que vive de fato a vida. E nós temos a parte racional, lógica somente do produto. Em alguns momentos, a gente vai comprar somente o produto, sim. Mas quando a experiência é positiva, a tendência é que a gente busque lugares e locais onde nós temos uma experiência positiva. É aqui que muda o ponto central. Porque você pode ter um parafuso. Parafuso não. Vamos supor que você vai comprar uma caneta. Para uma caneta. E aí você quer uma caneta e essa caneta ela é vendida por R$ 5 em um lugar. E por outro lugar, não custa isso, mas num lugar é vendida por R$ 5, outra é vendida por R$ 7. Só que no lugar que ela é vendida por R$ 5, chega lá, tem um monte de gente ali usando
usando drogas em volta. Chega lá, todo mundo te olhando com cara torta. E você chega lá, parece que o pessoal te trata tudo com desleixo, te xinga, um monte de coisa. R$ 5 é mais barato. Eu estou indo totalmente racional, vou economizar, vou economizar, vou economizar. E eu vejo muitas pessoas, simbolicamente, vivendo a mesma história. Economizar a qualquer custo. Qualquer custo. Que nem uma mulher lá no mercado que ficou brigando com o caixa para voltar é, 3 centavos de troco para ela. Criando ali um inferno, 3 centavos de troco, sabe? Tipo, eu tô certo, eu tenho meus 3 centavos. E brigando, e fazendo escassez, e chamando o gerente lá, e não tinha os 3 centavos, e não queria aceitar a balinha, não, é todo meu direito. É o mesmo cenário simbólico, sabe? Tô ali para economizar no limite. Aí tem outro lugar, R$ 2, mais caro. Mas, cara, pessoas vão lá, te tratam com respeito, te tratam com dignidade, um local adequado, temperatura adequada. Você vai lá, eles te ouvem, tiram suas dúvidas, entregam a caneta. Não tem nenhum atendimento espetacular, mas tem um atendimento ali humano. Aí eu te pergunto, até onde vale R$ 2 de diferença para você? Até onde vale R$ 2 de diferença? E vai ter sim o público que vai preferir economizar no limite, mas aí tem o público que fala, cara, minha vida não é só isso. Não é só isso. Porque a vida não é o que você tem, é a experiência. A experiência que você tem na hora que você está comprando, a experiência que você tem na hora que você está com a tua família, que é a mesma coisa, imagina. Tem uma família, dia inteiro briga, mulher gritando, marido gritando, filho gritando, prato sendo jogado para todo lado. É a experiência que você tem, você está vivendo esse momento. Outra família mais calma ali, tem uma discussãozinha de vez em quando, mas mais tranquilo. Então, a hora da compra também é uma experiência. E essa experiência vai fazer parte da sua história de vida. Consciente ou inconscientemente, as pessoas entendem isso. Então, é por isso que é importante a gente entender que decisões racionais, raramente as pessoas vão tomar decisão somente olhando para o racional, olhando somente para o número. Porque olhar somente o racional é ignorar uma parte da vida, que é a experiência. A experiência que você tem na vida. Quando a gente começa a entender que os clientes são seres humanos, eles querem ter uma boa experiência, eles trabalharam, levantaram esse capital, eles querem gastar o dinheiro dele para ter algum benefício, mas quer ser tratado bem ali. A gente trata ele bem. Só que quando a gente trata o cliente bem, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando você trata o cliente bem? É bom para você também. Porque o vendedor, você tem que lembrar também, a sua experiência de vida, você também está lá vendendo. Então não seria bom, já que você vai ter que vender, você também tem uma experiência de vida boa? Então você percebe que é onde a gente fala da influência, ser positivo para ambos os lados. Para ele ter uma experiência boa, você ter uma experiência boa também no momento da venda, porque isso faz parte da história dos dois. Aqui, eu já paguei mais caro em um produto, porque na loja anterior o vendedor me tratou de qualquer jeito. Deixei de comprar na primeira loja, ainda que estivesse precisando do produto. Isso acontece. E às vezes o cliente pode até comprar, tá? Mas não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Aqui a Erika falou do custo-benefício, tanto a qualidade do produto, quanto o conforto e a experiência para a compra do produto. Exatamente. E aí a gente tem aqui um dos benefícios da compra online. Dos benefícios da compra online. Ele fala assim de produtos físicos, né? Comprar online. Muitas vezes você não precisa ficar passando por situações como essas. Simplifica tudo isso. A experiência de compra acaba sendo muito melhor. Só que ainda no site, dá para você estar otimizando a experiência do cliente também. Porque a comunicação ela não deixa de existir. Ela só muda o meio. Pode ser presencial, pode ser online. Se você entende isso, que a todo momento você está comunicando com esses 3 cérebros, fica mais fácil para você adequar sua comunicação independente do âmbito. Cliente fidelizado não negocia mais preço, exatamente. E outro ponto, que poucas empresas eu vejo que tem isso. Um mapa de objeções. Gente, as objeções, elas são meio que padrão, tá? As objeções são meio que padrão.
É muito raro um cliente chegar com uma objeção fora da curva. Então, você tem um produto ali, por exemplo, é, vai, os nossos cursos online, por exemplo. Tem as objeções de sempre ali, as objeções e dúvidas também que os clientes têm ali. Por exemplo, quanto tempo de acesso? Pode fazer de outra maneira? Já tem essas dúvidas comuns, que a gente trabalha geralmente com FAQ. Esse FAQ você pode ter na sua loja ou ter ali para os seus funcionários estudar, respondendo ali perguntas comuns, perguntas frequentes que os clientes têm, certo? Importante ter, então, porque eu chego lá, esse produto aqui, quanto tempo dura? De cada 10 clientes, 3 faz essa pergunta. Tem que estar protocolado já o melhor tipo de resposta para isso. Entre o FAQ. E aí entra as objeções. As objeções são coisas que, se não forem resolvidas, vão impedir a pessoa de comprar. A gente fala de objeção, a gente tem que entender a diferença de objeção para desculpa. Objeção para desculpa. Por exemplo, eu não quero comprar algo. Só que eu não quero falar para o vendedor que eu não gostei disso, às vezes. Então eu posso falar assim, eu vou pensar. Não consigo decidir agora. Isso pode ser uma objeção ou pode ser só uma desculpa para sair ali da venda e não ter que dar uma resposta naquela hora. Ok? Outro tipo de objeção. Tá caro. Quem nunca? Eu vou pensar e aí depois. Mas pode ser uma objeção, pode ser uma desculpa. Se for objeção, dá para lidar. Tá caro. O pessoal fala, tá caro é japonês, né? Nome de japonês. Porque o que exatamente faz você pensar que isso daqui está sendo cobrado um valor acima? Precisa investigar essas objeções. Então, a objeção não é simplesmente ter respostas prontas para lidar, tá? Mas ter ali um protocolo de investigação para identificar a objeção real. Por exemplo, tá caro. Tá caro por quê? Porque você está comparando isso com o preço de outra pessoa e o nosso está acima dessa pessoa. Identifica, vê qual que é essa pessoa e avalia. E aí você vai ter, esse daqui é o serviço da pessoa, esse daqui é o nosso, o que que essa pessoa está oferecendo que a gente não está oferecendo, para ver os diferenciais ali. Outro ponto, às vezes, do tá caro, na verdade, é o quê? Não tem esse valor para investir agora. Então a questão não é o valor em si, mas a condição da pessoa no momento. Negociação de valores, outras propostas, ver o que que a empresa tem ali de opções para isso. Algumas empresas trabalham, parcelamento, assim por diante. Então, você começa a lidar com essas objeções que são comuns. Mas o que, que ocorre na maioria das empresas? A equipe comercial não sabe fazer isso. Não sabe lidar com objeções. Não sabe como resgatar a venda. No nosso caso, por exemplo, eu vou pensar e o cliente para de responder. Tem como lidar com isso. Eu vou pensar, a gente sempre amarra. Posso te ligar? Posso conversar com você nesse dia? Você me dá uma resposta, um sim ou um não? Pra gente entender, tá tudo bem. Se você não quiser, fala um não para mim. Se você quiser, fala sim. Para ter esse feedback, trabalhar com prazos, que aí entra os gatilhos que a gente coloca ali de urgência e escassez também. Para ter esse manual de como lidar com as objeções, tanto para você, que é autônomo, quanto para quem também é micro, ou até mesmo tem mais colaboradores ali no time comercial. Para ele saber como ter essa condução, não ficar. Porque o que, que ocorre com muitas empresas? Eles contratam pessoas que têm experiência de vendas em outra empresa, certo? Em outra empresa. Então, fui lá, fiquei 5 anos numa empresa, aprendi a vender lá, fui me desenvolvendo, aprendendo com os colegas, sem treinamento, aprendi com os colegas, fui desenvolvendo meu feeling, e vem cheio de vícios para a sua empresa. E aí não encaixa. E às vezes não está sabendo lidar adequadamente. Chega um vendendo de um jeito, outro vendendo de outro jeito. Perde a unanimidade, perde a cultura empresarial, perde o brand, o posicionamento. E aí fica um negócio todo bagunçado. E não existe processo. O que existe são estruturas, processos mentais. Na cabeça de um vendedor, funciona assim a venda, ele vai lá e faz desse jeito, maravilha. Aí o outro vendedor faz do jeito dele. Só que aí o que acontece? Esses dois vendedores saem do seu negócio e você precisa contratar alguém. E aí você contrata alguém que não tem experiência. Ou que tem experiência em outro mercado, mas não consegue vender igual. Por quê?
que você está cometendo um erro. Você não está treinando sua equipe. Você nem sabe como treinar a sua equipe. Agora, quando você tem o treinamento, saiu um funcionário, o funcionário saiu, pediu as contas, entrou outro no lugar, você falou, ó, tá aqui o treinamento. É assim que vende, é assim que comunica, é assim que a gente aborda, é assim que a gente lida com as objeções. Aqui, treinamento, dependendo do nível da sua empresa, 3 horas de treinamento, conversando ali com a pessoa, está pronta para rodar. A gente treina closers aqui, que são pessoas que fazem vendas dentro do Instituto como parceiros nossos, e em reunião de 1 hora, vou lá, reunião de 1 hora, por exemplo, depois a pessoa, a gente marca uma outra reunião ali de meia hora para a pessoa me apresentar como que está o pitch de venda dela, acabou. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso rapidamente. Porque tem método, porque tem sistema de treinamento interno. Dentro da formação em vendedor, qual que é a proposta da formação em vendedor? Você conseguir desenvolver esse sistema de treinamento interno, tanto para você que é autônomo, para você se profissionalizar, virar um excelente vendedor, mas também conseguir delegar isso. Talvez você ainda não tenha funcionário, mas talvez uma hora você vai começar a contratar a equipe comercial. Já tem tudo pronto de como passar para essas pessoas. E se você já tem, você vai conseguir, por meio dessa formação, que é um treinamento ali, desenvolver todos esses processos da sua empresa para conseguir contratar pessoas que vão saber aqui conhecer o seu negócio, conhecer os produtos que você vende, conhecer as habilidades necessárias de um bom vendedor para trabalhar tanto com o sistema límbico, com o reptiliano e até mesmo com o neocórtex da pessoa. E depois tem a condução da venda. Tem que tirar pedido, tá? O que é tirar pedido? Ó, precisa aqui de, precisa aqui de um virabrequim. Pronto. Tirei pedido. Isso daí não é venda, isso daí qualquer um faz. Tá? Talvez você está pagando comissão para os seus funcionários para tirar pedido, tá? Tudo bem, continua pagando, maravilha, é bom, incentiva eles, mas, pô, faz eles vender mais. Isso daí não é venda, é tirar pedido. Vender é você ter uma postura mais ativa, onde você investiga o desafio. Investiga o desafio. Então a pessoa chega ali, eu estou querendo comprar uma camisa. Essa camisa é para o dia a dia, para algum evento especial, para algum outro momento. Eu vou participar, sei lá, de uma festa de casamento. São as convidadas, queria comprar uma camisa ali para essa festa de casamento. Está precisando de cinto, sapato? Não seria interessante estar vendo? A gente tem umas condições aqui e a gente está até com uma promoção interna aqui, que levando 3, você consegue um desconto. Percebe? Eu estou investigando o desafio da pessoa. Eu não simplesmente tiro o pedido, entrego o que a pessoa quer também, mas começo a conversar, estabelecer diálogo. Outra coisa, apresentar soluções. Esse é o processo de closer até o SDR. Do SDR até o closer, na verdade. Primeiro, começa investigando o desafio da pessoa. Depois, apresenta soluções que você tem conectada com o desafio da pessoa. Aqui nesse exemplo hipotético, a pessoa vai no casamento, que tal aproveitar e já fazer um upgrade ali em outras coisas? Então, vamos supor que a pessoa vai num evento mais formal e ela vai alugar um terno. Maravilha, por que você está alugando esse terno? Tá, é para um evento. E você costuma utilizar terno no seu dia a dia? Tem alguns outros momentos. Olha, além de alugar, você tem a opção de comprar. Se você quiser, você pode alugar aqui, experimenta ele, depois na hora da devolução, se você gostar, o valor que você pagou de aluguel, eu consigo te dar de desconto. Talvez você já agrega mais um terno, que vai ficar bom para você. Ou até mesmo você usa esse daí, eu te dou de desconto para você comprar outro modelo de terno que você gosta. Então você usa esse daí, depois você vai ter mais um novo ainda e pega de desconto o valor do aluguel. Então percebe, estou apresentando ali soluções e explicando o formato da entrega, no momento que vai ser feito. Então quando você entregar aqui, assim por diante, e explicar o formato da entrega em alguns casos também pode ser como que é feita a sua entrega, no caso de mentoria. Como que é feita a sua entrega? São 5 sessões de 1 hora, tananã, tananã. Você compra aqui, o produto é entregue na sua casa depois. E aí vem na parte de negociação e fechamento. Negocia, vê condições e assim por diante. Então, essa estrutura de comunicação aqui de SDR Closer, primeiro, poucas empresas estão implementando no Brasil. Peço perdão pela tosse, pessoal. Nossa, tô melhor, tá? Peguei uma gripe feia esse final de semana aí. Estou melhor. Cabeça tá no lugar, mas estou tossindo um pouco. Essa parte de SDR Closer, isso daqui toda empresa deveria saber.
o que que é SDR e o que que é closer. O SDR é a pré-venda, que é isso de conversar, criar um diálogo com a pessoa, entender a situação dela antes de pensar em vender. Isso aí, não, compra isso, compra aquilo, não. Estabelece esse relacionamento, investigando o desafio, apresentando soluções, percebeu que a pessoa está qualificada, aí inicia a parte do pitch de venda, de oferecer serviços para essa pessoa. Então, todo vendedor deve saber fazer isso. Porque quando você começa a fazer isso, aumenta o quê? O ticket médio. O cliente que ia gastar R$ 30 pode gastar 300 ou gastar 50. Não importa, aumentou o ticket médio. No final do mês, aumenta o faturamento. Comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando, me dá um feedback, fazendo favor. E tudo isso, pessoal, é do pilar de como é feito o atendimento. De como é feito o atendimento. Então, não é simplesmente o cliente chega na loja lá, ó, está aqui o produto que você quer, maravilha, é Pix ou cartão, e fez o pedido ali. Não. Um atendimento individual, para quem vende mentoria. Eu vejo gente tentando vender assim, ah, minha sessão, 10 sessões custa R$ 2.000, e fala isso daí para o cliente, está conversando ali o cliente, oi, como que funciona o seu trabalho? O cliente chega ali, oi, como que funciona o seu atendimento? Ah, é R$ 2.000 em 10 sessões, está aqui o Pix, chamando o Pix para a pessoa. Para, gente, para. Isso daí não é venda. A venda é condução, tá? O que que você espera com essa sessão? Se o cliente quiser saber o preço, só fala o preço. Mas se o cliente quiser uma solução de verdade, a última coisa que ele vai se importar é com o preço. Ele quer saber se vai servir para ele. Porque para que que serve você saber o preço de, sei lá, para que que serve você saber o preço de um, tentando pensar em alguma coisa aqui, de, de uma furadeira se você não vai usar isso nunca na tua vida? Para que que te interessa saber o preço da furadeira? É, mais ou menos, para que que te interessa saber o preço de uma sessão ou de um método se você nunca vai usar isso aqui? Então, primeiro eu quero saber se vai ser útil para você. Tipo, ah, ok, a gente tem furadeira assim, mas para qual fim específico? Não, eu quero saber o preço. Não, o preço é esse, tó, acabou. Não, é que eu estou montando um negócio, o cliente se abre para conversar, maravilha, conversa com ele. Porque às vezes vai ter uma furadeira melhor, talvez você não vai ter a furadeira que atende o serviço dele. Então, conversa. Vai ter uns clientes que é meio que é curioso, só quer saber o preço, né? É, eu quero saber o preço da furadeira. Aí você pergunta para ele, tá, mas para qual finalidade? Não sei, ah, você quer saber o preço. Fala o preço. Porque é curioso, e também não perde seu tempo também, não. Mas o cliente que está pronto para comprar, ele vai responder algumas perguntas, ele vai conversar com você, você consegue apresentar soluções sob medida para ele também. Então a gente chega na última parte aqui, que é a cereja do bolo. Como você ou a sua equipe vende mais? Como fazer a sua equipe ou você vender mais? E aqui existem algumas estratégias que você precisa ter assim já protocolado. Protocolado. Primeiro, é aumentar o ticket médio. O que é aumentar o ticket médio? É fazer a pessoa comprar mais naquela compra que ela já ia fazer. As principais estratégias que existem mais que a gente passa ali dentro da formação em vendedor, mas é o que? Order bump. O que é order bump? Eu vou comprar. Imagina que você está ali no mercado, e aí você vai comprar alguma coisa ali e está passando ali na fila, tem um chocolatinho de R$ 2, você compra. Aí foi um order bump, aqueles chocolates, aquelas coisas ali baratinhas que ficam na fila, são sistemas de order bump, incentivando você a comprar, acrescentar mais na sua ordem, né, na sua ordem de compra, algum item barato. Outra coisa de fazer isso, McDonald's, vai lá e pede um lanche no McDonald's. Ah, eu gostaria de um, sei lá, McLanche. McLanche não, um Big Mac. Batata e Coca, order bump. Então ele vai o quê? Colocando mais produtos de valores normalmente menores do que o valor do produto inicial. Se o produto inicial custa 30, o order bump vai ser 29, 27, 25, 15. Aí são valores menores ali. A gente utiliza muito no nosso caso, por exemplo, um curso, e lá aparecem outras opções para a pessoa comprar também. Aumenta o faturamento no final do mês. E no order bump você não tem mais gasto de marketing.
também. Marketing é o valor que você gasta para atrair o cliente até o seu negócio, até o seu estabelecimento. Outro, upsell, que são produtos de valores mais altos ali, mas que oferecem uma entrega mais completa para a pessoa. Em alguns mercados ou alguns serviços, você pode criar upsells. A pessoa veio, comprou alguma coisa ali de R$ 1.000. Olha, a gente tem uma opção acima de outro valor. Eu vejo muitos cabeleireiros fazendo isso. Então vai lá, por exemplo, do corte para o visagismo. É um upsell. Corte custa, sei lá, R$ 100, R$ 150. Visagismo, 500, 700, 1.000, R$ 2.000. Então é o quê? Um upsell. E além do upsell, empacotamento. O que é o empacotamento? É quando você coloca vários produtos juntos para a pessoa poder comprar. Olha aí. Então você junta e forma um kit completo. Só que, é claro, o empacotamento ele tem que poder ser desempacotado para não virar venda casada. Então tá aqui, o Mac faz isso daí no Mac Lanche Feliz lá. Pacota, vem a batatinha, a maçãzinha, o lanchinho, mais um monte de coisinha e o brinquedinho. Só que você pode comprar separado. O Mac ele tomou um processo por causa disso, porque não podia, né? Comprar o lanche, o brinquedo separado do lanche. Então, eu lembro que o Mac lanche estava R$ 20 na época, e aí não podia comprar o brinquedinho separado, e eles começaram a vender o brinquedinho separado por R$ 19,90. Essa não vira venda casada, aí deixou de ser venda casada. R$ 19,90, se você quiser. Eu fui lá, apareceu um negócio de dinossauro lá, um monte de dinossaurinho, eu comprei todos os brinquedos, não comprei os lanches. Então, mas tive essa opção de comprar separadamente. Então, é bom fazer o empacotamento, mas você precisa pensar em como desempacotar, ok? Caso a pessoa quiser ali comprar separadamente para não ter a questão com venda casada. E, maravilha. Então, aqui é aumentar o ticket médio, pessoal. Quando a gente fala de aumentar o ticket médio, é isso. Que a gente vem para gastar 50, será que ele não poderia gastar 70, 80, 90, 100 e sair feliz ainda? Então, tem estratégias para isso já mapeadas no seu negócio, precisa estar tudo mapeado, não tem nada de ficar inventando na hora. Quem se planeja antes, se prepara antes, tende a vencer a batalha, ok? E depois aumentar o LTV. Aumentar o LTV, além das outras estratégias que tem na formação em vendedor, a gente traz aqui essas duas. A primeira é de recorrência. Então, se o seu produto ou serviço permite ter planos de recorrência, vale a pena investir para o cliente pagar mensalmente ali. E também a construção de relacionamento. A construção de relacionamento, na minha percepção, é a melhor de todas. Por isso que, independente do seu negócio, é importante você ter um posicionamento nas redes sociais. Porque nas redes sociais fica muito fácil para você manter um relacionamento com os seus clientes. Tem várias marcas que já estão fazendo isso, criando ali conteúdo, engajando, acompanhando, trazendo novidades. Isso marcas de produtos. E para quem trabalha no nosso mercado aqui de atendimento, por exemplo, fundamental para criar essa conexão, porque a ideia não é a pessoa comprar sempre de você, mas ela lembrar sempre de você. Quando você vai criando esse relacionamento, mantendo pontos de contato com a sua audiência, a chance dela retornar aumenta consideravelmente. E lembre-se disso, você resgatar um cliente que você já tem é muito mais barato do que você conquistar um cliente novo. Princípio do marketing. Então, aqui, você está investindo em marketing, está gastando ali para ter atração de clientes. Como que você otimiza tudo isso da melhor maneira possível? É importante ter esse tipo de treinamento aqui. E pessoal, o que vocês acharam dessa visão, desse mapa que eu trouxe aqui para vocês? Me dê um feedback para mim, do maior